Sejam todos bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados avançadas, tá? E hoje a gente vai ver listas de prioridades e heap. Então, aqui é o sumário da nossa aula. Primeiro, a gente vai lembrar das listas de prioridades que a gente já viu, tá? Lá na disciplina de estrutura de dados. E hoje a gente vai ter o foco na lista de prioridades heap, tá? A gente vai ver todos esses algoritmos aqui, tá? Então, subir, descer, construir o heap sort e depois a gente vai ver o tempo de cada um também, tá? A gente vai saber o que é um heap e depois vai ver tudo isso. Então, nas aulas passadas, a gente viu complexidade de tempo e de espaço. A gente viu que o pior caso ele tem a ver, né, com isso na complexidade de tempo, tá? Com o maior número de passos que o algoritmo leva para todas as entradas, né, de um certo tamanho, né? Então vamos pegar por, por exemplo, a gente pega a gente pegou em um insert um sort. Então você pega todos os vetores que têm tamanho 1000 ali. Então, dentre todos esses vetores de tamanho 1000, tem alguns que levam mais passos, né? Eles gastam mais tempo dentro lá do insert um sort do que outros vetores, tá? Então você pega esse maior número de passos aí desse vetor, né? Que faz levar o insert um sort, aí esse vai ser o pior caso, tá? O análogo para o melhor caso, aí no caso seria o menor número de passos, e a gente tem o caso médio também, que tem a ver com a probabilidade. Então, pega a probabilidade daquela entrada ser utilizada e multiplica pelo tempo dela. Basicamente é isso. Você faz isso para todas as entradas e depois soma. E assim você vai ter a sua complexidade de caso médio. A melhor para fazer comparação de algoritmos aqui é a de caso médio, só que a gente não sabe dessas probabilidades. É difícil você saber e calcular dessas probabilidades, tá? Tem algumas técnicas que a gente usa para fazer esse cálculo sem essas, né? Então a gente pode fazer uma certa estimativa de caso médio sem utilizar essas probabilidades, tá? Se a gente aprofunda e vê mais lá em projeto e análise de algoritmos, tá? Então, como é difícil, né, essa complexidade aqui de ser calculada, a gente vai mais lá para o pior caso mesmo, no sentido de pegar o algoritmo que se comporta menos ruim, vamos dizer assim, né? Eu vou pegar o algoritmo que dá o, o pior tempo mais baixo, né? Então, menos ruim, vamos dizer assim. Então, e a gente tem o mesmo para a complexidade de espaço, tá? Então, espaço é, é a quantidade de memória que o algoritmo precisa para ser executado, tá? Então, a mesma situação, só que agora são células de memória, em vez de passos de execução. Então, qual é o maior o número de memórias que você teve aqui? Vai ser o seu pior caso, né? Qual foi o menor número de células de memória que a gente usou aqui? Aí é o melhor caso, tá? Então, para todas as entradas que têm o mesmo tamanho, você faz isso. E a de caso médio também, tá? Só que memória a gente não foca tanto porque ela cresce bastante com o tempo e fica rápida também. Em PAA, né, em projeto de análise de algoritmo, a gente pode saber um pouco melhor através de estudos de problemas, por que a gente deixa ela de lado, tá? Mas aqui é, é mais do que o suficiente você entender isso, né? Que ela cresce bastante com o tempo e que ela fica rápida também. Depois, a gente tomou como exemplo o insert sort, tá? A gente viu que no melhor caso deu uma função, a n vezes an menos b, né? Então, a e b aqui são constantes positivas e o n é o tamanho do vetor, tá? No pior caso, deu uma função quadrática. Em seguida, a gente viu crescimento de funções. Lá, as notações principais que a gente viu foi o ômega, O e teta, tá? Ainda tem Ozinho, tem algumas outras notações que a gente pode usar também, tá? Mas essas três aqui são as principais. Tudo bem, pessoal? Tá dando para me ouvir direito? Tá dando para entender bem? Tá dando para ver bem?
Né? Porque você tem que ver bem, eu vou falando, tem que estar síncrono o que eu estou falando com o que vocês estão vendo aí, tá? Ok, então vamos lá para listas de prioridades. Aqui não deixa de ser revisão também não, tá? Então, o que são listas de prioridades, né? Então, eu estou acompanhando o livro do Jaime, tá? Então, ele fala tabela, tá? Tabela na qual cada um de seus dados está associado a uma prioridade. Aqui você pode trocar a tabela por vetor, tá? Aqui fica com o entendimento do que você já viu lá em ED, tá? Porque basicamente você podia ver mais lá em vetor. Tá? Então, as operações básicas que a gente tem em listas de prioridades é o seguinte, é a seleção, que aqui no caso você quer selecionar o elemento de maior prioridade. A gente tem a inserção, que você quer inserir um novo elemento aí nessa sua tabela. Tem a remoção também, que no caso você vai sempre remover o elemento de maior prioridade, tá? E a alteração também, que é você alterar a prioridade dos elementos. Às vezes você não quer especificamente aquele elemento lá que tem a maior prioridade exata ali, tá? Não, não quero esse daqui não. Eu quero outro elemento. Então, mas eu quero deixar ele lá na minha tabela. Então você altera a prioridade, aí você vai remover outro elemento agora que vai ter a maior prioridade do que aquele que você não quer remover, tá? É, aqui vocês viram lá, é, lá em ED, ou então até em FUP, vamos dizer assim também, tá? A lista não ordenada. Você pode pensar num vetor não ordenado, tá? É, então, você tem aqui a seleção, tá? Qual tempo você leva para você selecionar em um vetor não ordenado, pessoal? Você tem que fazer o quê? Ora, eu tenho um vetor que está completamente desordenado, não sei dos elementos que estão lá. Você pode tomar, por exemplo, dizer que a prioridade que você tem no seu vetor é exatamente o número que está lá. Tudo bem? Então você tem vários números dentro desse vetor. E o que tem maior prioridade seria o maior elemento. Então, qual tempo você leva para você é, pegar esse maior elemento dentro desse vetor que está desordenado, tá? Então, aqui eu já tinha passado antes, eu acho que você viu, né? Que vai ser O de N, que é basicamente, né? No pior caso, você vai ter que percorrer o vetor inteiro, né? E no pior caso ele está lá no final, né? Então você começa do começo do vetor, sai percorrendo para ver qual é o maior elemento. Tá? Mesmo que o maior elemento ele não esteja lá no final do vetor, você vai ter que percorrer ele todo porque você vai ter que é, confirmar se de fato ele é o maior elemento. Por exemplo, o maior elemento ele pode estar na primeira posição. Aí, para ter certeza de que aquele é o maior elemento, você tem que ver todos os outros elementos para ter certeza de que são menores do que ele, tá? Então, para você fazer a seleção de um elemento lá no vetor não ordenado, vai ser tempo OADN. É basicamente um for aqui, tá? Agora, a inserção. Quanto tempo leva para você inserir um elemento? Quanto tempo você consegue inserir um elemento em uma lista não ordenada? Alguém sabe aí? O tempo aqui, no caso, é rápido, né? Porque é só você saber o final do vetor. Onde é o final do vetor? Bota ele lá, entendeu? Aliás, o final do vetor fala assim, né? Não é exatamente na última posição do vetor. É a, é a, vamos dizer assim, se eu sei a última posição de uso do vetor, vamos supor que o vetor ele tenha tamanho 90, por exemplo. Aí eu sei que eu estou usando os elementos até a posição 80, então eu vou colocar lá na posição 81, por exemplo. Tudo bem? Então isso é feito rápido. Você pega e já coloca lá no final do vetor. Tipo, não faz sentido você ficar pensando muito aqui, tá? Para você fazer a inserção. Então aqui é o tempo O de 1, tá? Em tempo constante. É,
Ok? Então, lembrando que é o vetor que não está ordenado. Eu não estou me preocupando em deixar ele ordenado, ou então ele tem uma certa propriedade dentro dele. Simplesmente os elementos estão lá. Só estou guardando os dados desse jeito. Ok, então a remoção ela vai ter tempo ODN também, porque para você pegar o elemento que tem maior prioridade, saber que ele de fato é o que tem maior prioridade, você tem que comparar com todos os outros elementos do vetor. Então tem que percorrer ele todo, não tem jeito, tá? Para você fazer a alteração de prioridades, é O de N também. Se você pegar dois elementos, né? Eu tô considerando o caso básico aqui que é só dois elementos, mas você pode alterar simplesmente todas as prioridades lá do seu vetor, tá? Mas no caso simples de dois elementos, né? Eu quero aqui trocar aqui os dois que têm maior prioridade. Aí eu vou inverter aqui. Então, o segundo que tem segunda maior prioridade vai ser o primeiro e o primeiro agora vai ser o segundo. Então, para você fazer essa simples troca aqui, você tem que selecionar os dois elementos aí, tá? Então, isso pode ser feito em tempo ODN, porque você tem que percorrer o vetor inteiro, tá? E o último aqui, a última operação básica, né? Aliás, essas três aqui, essas quatro aqui são as básicas que a gente normalmente utiliza. Só que tem outra que é importante também, tá? Que ela não é tão básica assim. Talvez não seja, dependendo lá da estrutura de dados que você esteja utilizando. Que é a construção, tá? Então, para construir uma lista não ordenada, você pode pensar que você está simplesmente inserindo todos os elementos um após o outro, tá? Se você recebe um vetor já inteiro lá na sua entrada e não com todos os elementos, esse tempo ele pode ser O de 1 direto, porque você não faz nada, né? Você já tá lá todos os seus elementos dentro de um vetor como você queria, não tem mais necessidade de você fazer mais nada, já vem tudo construído no caso, tá? Mas pensando aqui no pior caso, na pior situação, né? É, vai ser O de N, porque você vai pegar elemento por elemento e vai simplesmente colocando lá dentro do vetor. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender, né? Aqui é fácil, né? Até agora essa parte aqui vocês já sabem, né? Ok, vamos para a lista ordenada agora, tá? Então, para a lista ordenada, para você fazer a seleção aqui de um elemento, aqui vai ser fácil, né? Vai ser O de 1. Por quê? Porque se o elemento que tem maior prioridade for o maior elemento, eu sei que ele está no final do vetor, porque eu sei que o vetor está todo ordenado e o maior está lá no final. Talvez a sua maior prioridade seja o menor elemento, que pode ser sim também o menor elemento é o cara que você quer usar ele o tempo todo, vamos dizer assim. Então vai ser O de 1 também, porque você sabe que ele está no começo do vetor, tá? Aí para você inserir um elemento, né, vai ser O de N. Então imagina que você tem todos os elementos ordenados, tudo bem? Aliás, vai ser O de N sim, porque você vai ter que dar um shift lá nos elementos, né? Você não vai. Por exemplo, você quer inserir uma chave 50, por exemplo. Então você vai lá, você pode fazer uma busca binária para você saber se o 50 tem ou não. Se não, aí essa busca binária ela vai te dar lá a posição que o 50 deveria estar, só que depois você vai ter que dar um shift, né? Você vai ter que afastar todos os elementos ali que são maiores do que os 50, para você botar o 50 lá no meio, tá? É o caso lá do Insert Sort, né? Você já tem as cartas em cima da mesa que estão ordenadas, você vai colocar uma carta lá dentro, então seria equivalente a você fazer isso, né? Então você vai inserir um elemento lá e tem que deixar tudo ordenado depois, tá? Então isso você consegue fazer em tempo ODN. Ok, então a remoção aqui vai ser rápida também, né? Dado que você quer remover o de maior prioridade, que está lá em uma das pontas, né? Aqui vai ser rápido também. Para alterar elementos aqui vai ser O de N também. Então, dado que eu não quero remover o maior elemento, ou então o menor. Quero remover especificamente agora um cara que está lá no meio. Então, tenho que aumentar a prioridade desse cara, então tenho que buscar ele, tá?
Aqui no caso, dá para você pensar em um pouco mais rápido, em ser log n. Você pensa na busca binária, que, que você consegue chegar até o elemento lá sim, tá? É, é evidente que você pode alterar dois outros elementos, enfim. Aí esse tempo aqui também ele vai depender de quantos elementos você quer fazer as modificações, tá? E no final das contas, a construção. Como é que você constrói uma lista ordenada? Basicamente, você pode pegar o vetor inteiro e ordenar ele. Então, até o momento, eu não sei que a gente viu, né, que o insert um sort, ele é O de n ao quadrado. Então, eu não sei se você viu lá em ED, mas tem alguns algoritmos mais eficientes que o insert um sort, que ele é n log n, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente vai ver um algoritmo que ele é n log n. Então, ele é bem melhor do que O de n ao quadrado. Então, para você ter uma ideia aqui, ó, O de n ao quadrado, né? Eu estou falando O de n ao quadrado. O de n ao quadrado é n vezes n, né? Então, O de n log n, a grande diferença aqui, ó, tá nesses dois caras aqui, ó, comparar esses dois aqui, ó, porque n eu sei que tem em cima e tem embaixo, mas o que tá diferindo aqui é o n em cima e o n embaixo. Então, se você tem, por exemplo, ó, eu vou pegar o número que a gente sabe aqui, tá? Tipo, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. É 1024, tá? E o logaritmo, ele é o expoente, né? O logaritmo é o expoente, é esse cara aqui, ó. O logaritmo. Esse aqui é o logaritmo de quê? Então, 10, né? Ó, é o logaritmo desse camarada aqui, do 1024, na base 2, ó. Então, ó, se você tomar, né, esse cara sendo o seu n, o 1024, ó, quanto é que vai ser o logaritmo? 10. Então, se o n aqui, ó, é 1024, vai ser 10. Então é equivalente você ter o quê? Aqui em cima você tem o 1024. Deixa eu colocar Ctrl Q para ficar mais fácil. O N aqui em cima, ó, tem 1024. E aqui embaixo você só tem 10. Então você percebe só aqui, né, com esses números simples, né, de que realmente esse aqui de baixo ele faz uma diferença grande, né, quando comparado com esse que está em cima, que é n ao quadrado, tá? Enquanto lá em cima o n ele é 1024, lá embaixo ele é 10 só, com log n, tá? Então aqui de fato tem uma diferença boa aqui em você colocar o logaritmo aqui, você trocar, né, vamos dizer assim, você trocar o n por um logaritmo, a diferença é que ela sai é muito grande aqui. Entenderam isso aqui, pessoal? Tá todo mundo comigo? A parte de revisão lá de ED já foi, tá? Agora a gente vai para o foco da nossa aula, tá? Da nossa aula que é a RIP, tá? Ok, qualquer dúvida, coloca aqui no chat, então pode ficar à vontade para falar, tá? Então vamos lá. Então, listas de prioridades, a gente vai pegar o RIP agora, tá? Então, primeiro eu vou colocar logo os tempos aqui, você não vai saber, né? Eu não sei se você já viu o RIP, mas se você tiver visto, talvez você saiba por cima. Então, o RIP, eu sei que o elemento de maior prioridade sempre está no início, né? Ele está na primeira posição. Então, para eu selecionar ele é fácil, né? Vai ser tempoide 1, tá? Para eu fazer a inserção, eu vou conseguir log n. Log n é bom, tá? Então, comparado com as outras que tinham lá, que era O de n, então lembra lá, O de n, se o n fosse 1024, aqui era 10 só. Então, aqui é muito rápido, tá? A gente consegue fazer inserção muito rápida no RIP, tá? A remoção também tem o mesmo tempo, a gente vai entender por quê, tá? Mas ele é muito bom para a gente fazer inserções e remoções. É muito rápido, tá? Comparado com as outras listas de prioridades que a gente viu lá em ED, tá? Alterar a prioridade vai ser log n também, tá? A gente vai ver como é que a gente faz aqui
um mecanismo. Claro, a gente vai alterando as prioridades, mas tem que deixar ele sendo hippie ainda no final das contas, tá? E para construir um hippie, aí aqui a gente não vai ver nessa aula de hoje, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? E também porque essa análise aqui do O de N, tá? Ela se encaixa melhor lá em projeto e análise de algoritmos, tá? Como a gente vai focar na estrutura hippie aqui, então a gente vai ver todos os algoritmos que envolvem aqui hippie, né? E as nossas análises elas vão ficar mais por cima aqui, tá? Mas lá em PA a gente vê mais aprofundadamente e vê porque que é O de N, tá? Porque também lá a gente foca mais no heap sort, tá? Que é o algoritmo de ordenação que usa heap. A gente vai ver aqui também o heap sort, só que é só por conta dessas análises aqui que eu tô falando, né? A gente vai fazer por cima, mas você vai entender que pelo menos aqui vai ser O de N log N, tá? É, então, essa estimativa aqui, ela é boa, né? A gente dá para entender que N log N é algo bom, mas o nosso algoritmo mesmo, de fato, ele é O de N. Tá? Depois, se você tiver alguma dúvida aqui, quiser saber como é que a gente conclui esse O de N aqui, eu posso tirar essa sua dúvida aqui depois, tá? Porque aqui, de fato, eu preciso de mais tempo, né? Ok, então, o professor, você falou aí dos tempos do HIP, mas não sei o que é isso, tá? Então vamos aqui. Então, o HIP, ele claramente ele está numa tabela, como eu falei no começo, né? Uma tabela entenda por vetor, só que ele é melhor visto em uma árvore binária, tá? Então, isso aqui é um HIP, tá? Claro que eu vou fazer aqui a conexão com um vetor, tá? Então, entenda o seguinte, ó. Peraí, primeiro aqui, deixa eu voltar aqui, só para explicar isso aqui. Então, isso aqui é uma árvore binária, todo mundo sabe que é uma árvore binária, tá? Então, a propriedade que a gente tem aqui do HIP é a seguinte, né? Que o pai, ele é maior do que os filhos. Então, por exemplo, se você pegar aqui a raiz, ó, o 15, né? Ele é maior do que o 13 e do que o 14. Então, isso vai se manter por toda o HIP, tá? Então, aqui, ó, você pegar aqui, ó, o 11 é maior do que o 5 e do que o 10. O 10 aqui, ó, ele é maior do que o 3 e do que o 2. Então, para qualquer elemento que você pegue, né, você vai ter que esse elemento ele vai ser maior do que os filhos dele, tá? Então, isso aqui é o heap máximo, tá? Quando a gente não fala heap, né, se a gente não fala se é máximo ou se é mínimo, então entenda que vai ser o heap máximo, tá? Porque tem um heap mínimo também que é o contrário, que o pai ele é menor do que os filhos. Então, isso aqui se mantém. Essa aqui é a propriedade principal do heap, tá? Mas como é que eu vejo, né, esses números, né, o 15, 13, 14, e aí vai, dentro do vetor, tá? É assim, você vai seguir essa numeração aqui, ó. Você segue assim, ó, 1, aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, basicamente, tu vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, do jeito que você copia, por exemplo, lá no seu caderno, tá? Aí você vai dispondo desse jeito os elementos lá na árvore binária, tá? É evidente que, por exemplo, se você colocar um nó bem aqui, ó, não é heap, tá? Para ser heap, de verdade, você tem que seguir aqui o mesmo fluxo aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? E linha por linha, tá? Tipo, aqui não pode ter outro aqui. Então, aqui já é uma árvore binária que não é heap, tá? Ok? Então, então esses números que estão aqui em azul, né, que eu coloquei, né, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas são as posições lá do vetor, tá? Então, lá no seu vetor, ele vai ficar assim, ó. Ok? Então, vai ter da posição 1 até a posição 16. A gente
tá fazendo esse estudo aqui, onde a primeira posição do vetor é a posição 1, tá? Mas, professor, eu vou implementar isso em linguagem C, tá? Lá começa a dar a posição 0, então é só eu fazer o mesmo estudo que vai dar certo? Não vai dar certo. Tem que começar exatamente aqui da posição 1. Se você colocar na posição 0, a gente não vai conseguir concluir o nosso estudo. Então, a primeira posição do vetor, você pode guardar, por exemplo, o tamanho do vetor, tá? Lá no C, por exemplo, né? Então, a posição 0 seria a posição que é o tamanho do vetor. Que vai te ajudar lá no seu algoritmo, tá? Então já guarda até onde você usa lá o seu heap, até onde vai o seu heap lá na primeira posição, que é a posição 0 lá do vetor lá na linguagem C, por exemplo, tá? Os elementos mesmos de verdade do heap você bota a partir da posição 1, tá? Ok, então aqui, ó, o que a gente pode perceber aqui? Como é que a gente pode chegar nessa propriedade do pai ser maior do que os filhos, né? Pegando as posições dos vetores, né? Você pode perceber aqui no caso, ó, que a posição do pai, né? Comparada com a posição do filho, você tem uma multiplicação por 2 aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o 15 aqui. O 15 ele é 1, né? Vezes 2, dá 2 aqui, ó. Mais 1 dá 3. Tá claro? Ó? Isso vai ser verdadeiro para todos os outros também. Ó. Vamos pegar aqui o 7, por exemplo. Ó. A minha posição 7 vezes 2 é 14, mais 1 é 15. Então, para você saber o filho, né, os filhos de um certo elemento, é só você multiplicar por 2, ou então você multiplica por 2 e soma com 1, tá? Ó, o 5 aqui, ó, vezes 2, você tem um filho que está do lado esquerdo, tá? Se você multiplicar por 2 e somar com 1, você vai ter o 11, e você vai ter o filho da direita, tá? Então, o filho da esquerda é vezes 2, e o filho da direita é vezes 2 mais 1. Ok? Então, essa aqui é a propriedade que você pode pegar do heap, tá? Ó, que na posição I, essa posição I, né, ela vai ser maior ou igual do que a posição do filho da esquerda, que é o que está na posição 2i, e maior também do que o filho que está na posição direita, que é na posição 2i mais 1. Ok? Então, essa aqui é a propriedade fundamental do heap, tá? Especificamente do heap máximo, tá? Tem um mínimo também que tu só inverte aí esse símbolozinho de igualdade, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Estão comigo aqui? Tem alguma dúvida? Ok, tá dando para entender tudo direitinho, né? Ok, então entenderam a estrutura de dados heap, né? Então, aqui, ó, ele tem algo interessante, ó. Como eu já tinha falado anteriormente para vocês, que o elemento de maior prioridade ele está na primeira posição, é porque que eu sei que ele está sempre na primeira posição. Se você pegar o 15 aqui, que é a nossa raiz, você sabe que vai ser maior do que os filhos dele, tá? E você sabe que os filhos dele são maiores do que os netos, né? Ou seja, o avô, né, que é a raiz, vai ser maior do que os netos também, tá? E assim ele vai. Você continua, tá? E os bisnetos vão ser menores ainda, tá? Porque eles são menores do que os netos, e assim vai. Então, o cara que está aqui em cima, né, ó, o cara que está na minha raiz, ele é o maior elemento do vetor inteiro, tá? Essa é uma propriedade interessante, tá? Então, ele tem essa característica, tá? E claro, né, se fosse heap mínimo, ele seria o menor elemento de todos que estão dentro do vetor, tá? Ok? Então, aqui a gente... A única coisa, a única certeza que a gente tem é essa, tá, gente? A gente não sabe se o vetor vai estar ordenado, vai estar desordenado, enfim, ele pode estar do jeito que for lá com essa propriedade. Não necessariamente ele vai estar sempre ordenado, não, tá? Se você pegar esse vetor aqui, ó,
ele não está em ordem decrescente não, tal. Por quê, professor? Olha, um 1 aqui, ó, e o 0 aqui. Não, pera, deixa eu pegar outra posição aqui. Ele não está em ordem decrescente não, esse vetor. Ele não vai do maior para o menor não. Tá aqui, ó, o 13 e o 14, por exemplo. Tá? O 13 ele vem primeiro do que o 14. Se ele tivesse em ordem decrescente, o 14 teria que vir primeiro, né, do que o 13, por exemplo. Tá? E é evidente também que se você pegar um heap mínimo, ele não vai estar em ordem crescente não, tá? Ou seja, ele não vai estar um vetor ordenado não. Ok, então, lembrem disso aqui, tá? O maior elemento, ele no nosso caso aqui que a gente está trabalhando com o heap máximo, ele vai estar na primeira posição. Isso aqui vai ser importante depois para a gente, tá? Agora a gente vai fazer uma análise aqui, tá? Eu vou pegar esse vetor aqui, né? Que é um heap, tá? Então, se você for ver aqui, ele tem sim a propriedade de heap. Eu vou fazer uma leve modificação nele para ele deixar de ser heap, ó. Que é aqui, ó, na posição 12 aqui, ó. Eu estou trocando aqui, ó. Eu estou trocando aqui, ó. Então, eu estou tirando o 5, ó. E estou colocando o 55, tá? Então, se não fosse por conta desse cara aqui, né? Ele seria um heap, ó. Aí por que ele não é heap? Porque o pai dele, ó, é o 11. E é menor do que ele, que é o 55. Tá? Então aqui a gente vai partir, saber como é que a gente vai alterar aqui, né, os nossos elementos aqui para esse cara ser um heap novamente. Então, ó, esse algoritmo aqui, que é o subir, que a gente chama, né, ele só vai funcionar, gente, se você só tiver com esse elemento aqui dando problema, tá? Ou seja, se não fosse por conta dele, todo é, é, o nosso vetor, né? A nossa árvore ela seria um heap, tá? O único problema é ele mesmo, tá? Então, como é que a gente faz aqui para rearrumar o nosso vetor aqui para ele voltar a ser um heap de novo, né? A nossa árvore aqui para ela voltar a ser um heap novamente. Então, a ideia aqui é simplesmente você trocar com o pai, né? Ah, então se ele é maior do que o pai, então bota ele lá, tudo bem? Então, aí por isso que ele é o algoritmo subir, né? Então, bota esse valor de 55 lá para cima, tá? Então, aqui você sobe ele, né? Você troca, né? Você bota o 11 lá embaixo e o 55 sobe. Aí a grande questão é a seguinte, ó. E aí, deu certo? Voltou a ser heap novamente? Aí a resposta é não, né? Por quê? Porque o 14 ele é menor do que o 55 que está sendo filho dele aqui, tá? Então, ainda, né, não é hippie, mas você pode aplicar a mesma ideia, né? Dado que o problema dele é dele ser maior com o pai, então o que é que você faz? Você troca, tá? Então, troca o 14 com o 55. Tudo bem? Ah, voltou a ser hippie? Ainda não voltou a ser hippie. Então, enquanto não voltar a ser hippie, você vai subindo o elemento, tá? Então, vai subir agora lá para o pai dele, que é o 15. Aí você troca. E aqui, né, finalmente é um heap, tá? Então, claramente ele não vai mais subir, porque ele não tem mais pai, né? Então, quando você sobe um elemento, ele vai chegar até lá na raiz e vai parar lá. Tudo bem, pessoal? Tá claro esse procedimento aqui subir do heap? Então, se tem um elemento que está com problema só, e a ideia básica é subir esse elemento aí, porque eu tenho botei um elemento muito grande lá no final lá da minha árvore binária, né? Lá nas minhas folhas, e a ideia é subir ele para voltar a ser um heap novamente, tá? Então, esse algoritmo, ele é fácil de você fazer, tá? Aqui, basicamente, é esse aqui, tá? Aqui na primeira linha, né, a gente está pegando a posição do pai.
Ora, se para você chegar no filho você multiplica por 2, então para chegar no pai você faz o processo inverso, que é dividir por 2, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se você quer subir o cara que está na posição i, você tem que saber a posição do pai dele, que é o i dividido por 2. Aqui no caso eu estou pegando o piso, ó, porque, por exemplo, poderia ser uma posição que ia dar um número quebrado, né? Então, é, aí você despreza essa parte quebrada, né? Por exemplo, se fosse 15, né? 15 dividido por 2 dá 7,5, né? Só que como eu estou pegando o piso, ó, então você despreza essa parte quebrada e fica só com o 7. Ok? Então essa posição vai ser a posição do pai do elemento i no caso, tá? Então, aqui na segunda linha, né, basicamente eu só verifico se de fato eu tenho um pai, né, porque se der zero, né, se der zero é porque você já está na raiz, né, então a raiz ela está na posição 1, 1 dividido para 2 é 0,5, quando você pega o piso, descarta o 5 lá e fica só com um zero, tá? Aí você não vai ter mais nenhum elemento lá na posição 0 para verificar, tá? Então aqui é só para você ver se de fato você tem pai, para aqui embaixo você poder acessar, tá? E aqui é a verificação básica, né? Se o filho, que é o que está na posição i, for maior do que o pai que está na posição j, então você troca, né? Ó, você troca aqui. Aí esse vai e volta aqui, ó, é só para entender que é aquele procedimento básico lá da linguagem, aliás, que a gente viu lá em FUP, né? Auxiliar recebe o TI recebe o TJ recebe auxiliar. Você faz essa troca de elementos aqui facilmente, tá? Aí, claro, em seguida, isso não vai garantir, né, que vai ser RIP ainda. Você faz o mesmo procedimento recursivo lá para o pai. E, claro, continua lá no pior caso, né, até a raiz. Então, comigo, pessoal, entenderam aqui esse procedimento, o nosso algoritmo subir? Ok, então agora vamos para um outro procedimento básico também, que a gente chama de descer, né? Então, se você sobe, você pode descer também, tá? Então, aí no caso eu vou pegar aqui um heap, tá? Então, essa árvore aqui é um heap, tá? Aí eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui para deixar de ser heap, que no caso vai ser aqui na raiz, tal. Então, eu tirei o 15, ó, coloquei 0, tal. Então, agora eu estou tendo problemas, né? Então, esse pedaço aqui, ó, é um heap. Esse pedaço aqui é um heap, só que só por conta desse camarada aqui não é heap, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ah, professor, você pode continuar com a mesma ideia, tá? De você agora, em vez de subir, agora você vai descer, né? Porque você colocou um elemento pequeno lá no topo lá do seu heap máximo. Agora a ideia é você descer ele. Só que aqui, ó, eu posso ter problemas, tá? Eu tenho que tomar cuidado para onde é que eu vou descer, tá? Para onde eu vou descer, é, é, pode ser que pode ser que eu continue com o mesmo problema, tá? Por exemplo, se eu for descer para cá, ó, eu vou ter problemas. Por quê? Porque o 0 vai ficar aqui embaixo, né? Ó, e o 13 vai ficar aqui, ó. Então, o mesmo problema que eu tinha antes, ó, aqui eu vou continuar, né? Antes o 0 estava dando problema com o 14 porque era menor, né? O 0 está na posição do pai, deveria ser maior. Aí eu tirei o 0 e botei 13. Eu não resolvi o meu problema, tá? Então o 13 ainda continua sendo, o 13 que é o pai, né? Ainda continua sendo menor do que o filho, que é 14, tá? Então aqui eu não posso fazer descer para cá. Ah, professor, então eu vou descer para onde? Você tem o outro lado, né? O outro lado quem é? É o do elemento maior. Então pega o filho maior e coloca lá
lá no lugar do pai. Tá? Então, aqui no caso, eu vou descer aqui pro lado do 14, porque ele é maior. Então, eu troco aqui. Não vou ter problemas aqui, porque eu peguei o maior e coloquei sendo o pai, né? Mas mesmo fazendo isso, ainda não resolveu o meu problema, né? Tipo, esse lado aqui tá ok agora. Eu resolvi parcialmente, né, ó, o meu problema. Esse lado tá ok. Só que ainda continuo com o problema no mesmo cara, né? Com o zero aqui, né? Aqui continua sendo hippie, aqui continua sendo hippie. O único problema é no zero aí ainda, tá? Então vamos lá. Se vocês entenderam aqui a ideia, eu vou trocar o zero com quem? Com 11 ou com 10? Responda aí pra mim. Eu vou trocar o zero. Ele vai para qual lado? Ele vai pro lado 11, né? Ah, entendi. Então eu vou pegar o maior, né? Ó, e vou trocar, ó. E agora? Vai ser qual? Ele vai pro lugar do 4 ou do 5? Que ainda não é hippie, né? Ó. Então eu vou trocar com 5 aqui, ó. Pronto. Aí esse aqui é o nosso procedimento DC, tá? Basicamente é isso. O algoritmo ele vai ser básico também, tá? É esse aqui, ó. Aliás, alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu esse procedimento aqui? Pode repetir mais uma vez aí. Basicamente é o seguinte: quando você tem um problema com pai e filho, né? Onde o problema está no pai, você vai descer, né? Esse elemento menor. Aí ele vai para qual filho, né? Ele pode ir para o filho da esquerda, então para o filho da direita. É o filho que for maior, tá? Porque senão você pode ter problemas de pai e filho de novo. Tá claro? Por exemplo, ó, aqui a gente só tá com esse problema aqui. Tudo bem, ó? Se não fosse por conta disso aqui, seria um hippie, tá? Então, o zero aqui é um elemento menor do que os filhos. Tudo bem? Então, não é hippie máximo por conta disso aqui. Então, se você trocar, né? Se você descer o zero pro lado do 4, o 4 ele vai ficar aqui em cima. E o zero ele vai ficar aqui embaixo. Só que ainda não vai ser hippie. Por que que não vai ser hippie? Porque, ó, o 4, né, que é o pai, ele é menor do que o filho que é 5. Então eu não resolvi o meu problema, né? Continuou com o mesmo problema anteriormente. Tá? Então essa ideia de descer não pode ser para qualquer lado não, tá? Ela tem que ser pro lado do filho maior. Aí por que que dá certo aqui quando eu desço pro 5, né? O zero ele vai ficar aqui no lugar do 5 e o 5 vai ficar no lugar do zero, né? Por quê? Porque quando eu subi aqui, né, eu peguei o cara maior. Então, eu já sei que o cara vai ser maior do que o 4, tá? Porque eu tô pegando o maior filho e tô colocando lá em cima. Então, assim você resolve esse problema aqui nesse pedacinho aqui, ó. Como o problema só tava aqui, então voltou a ser hippie novamente, tá? Tá claro? Ó, isso não funciona se você pegar um vetor. Vamos supor que um pedaço aqui não era hippie. Então, esse pedaço aí que você não mexeu vai fazer o vetor não ficar sendo hippie ainda, tá? Tá claro? Era isso? Era essa a sua dúvida ou você tem outra dúvida? Ah, era essa, né? Ah, sim. Tá ok. Então, pronto. Vamos lá para o nosso procedimento, então, né? Para o nosso algoritmo, tá? Para o nosso procedimento desse aqui. Então, aqui, esses algoritmos aqui eu pego tudo lá do livro do Jaime, tá? Então, eu estou seguindo o livro do Jaime. Se tiver algum aluno lá aqui que é de PA, tá? Lá a aula vai ser outro algoritmo que é o do Cormin, tá? Porque lá eu sigo o livro do Cormin. Mas vamos pegar aqui a ideia aqui do Jaime, né? Então, primeiro,
Aqui você quer descer um certo elemento que está na posição i, tá? O n aqui seria o tamanho do seu heap, ou seja, até onde vai os elementos lá do seu heap lá dentro do vetor. Aí o que é que ele vai ter que fazer? Tem que descer esse elemento aqui, dessa posição i, então deixa eu ver se precisa descer de verdade. Se for, eu vou e desço, tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Pegar a posição do filho, tá? Então, o filho está na posição 2i, né? Só você multiplicar por 2. Então, pega o cara que está na posição i, aí você multiplica por 2, o i, que você vai colocar lá no j, que seria o do filho que está na esquerda, tá? Então, lembra que isso aqui é o i, né? Ó. Então, o filho da esquerda vai ser a posição i, e o outro filho é a posição 2i mais 1, tá? É isso aqui. Ok, então aqui ele está pegando aqui, né? O J está aqui, ó. O J, ele está bem aqui. O J, ele recebeu a posição do filho que estaria lá na minha esquerda, tá? Então, na linha 2, tá? Na linha 2, aqui basicamente ele faz verificar, ele só verifica se de fato, né, existe esse filho mesmo, tá? Por quê? Porque se der uma conta aqui que passa do n, ou seja, vai passar lá do tamanho do seu vetor, você não vai estar pegando mais ninguém, tá? Ou seja, esse cara não tem um filho lá da esquerda, tá? Da mesma forma que esse cara aqui embaixo também, né? Ó, esse você vê que é estritamente menor do que n também, tá? Ó. Então, é, se a sua posição n, né? Que é o total lá do seu vetor, né? Se você não ultrapassa ela quando você faz essa conta aí, tá? Então, isso quer dizer que você tem aí esses filhos aí, tá? Tudo bem? Então, essa aqui é para você saber se você tem o filho da esquerda, que seria esse cara aqui, ó. Então, pode ser que o n ele venha até aqui, ó. Tudo bem? Então, essa aqui seja, lá acho que era de azul, né? Então, aqui seja a tua posição N e daqui para lá você não tenha mais ninguém, tá? Ó, daqui você não tenha mais ninguém, então o seu vetor ele poderia terminar aqui, né? O seu heap ele poderia terminar aqui, tá? Então, para saber se você tem esse cara aqui, ó, ou não, né? Ou seja, se o N ele vem até aqui, porque ele pode terminar aqui também, né? Ele pode terminar nessa posição 2 e mais 1, tá? Então, aqui no caso, é só você ver se o n ele é estritamente menor do que o j, tá? Ou seja, eu tirei o fato de ser igual, tá? Tudo bem? Porque se fosse para ser igual, o j ser igual, quer dizer que o n ele poderia estar aqui, né? Ele ser igual ao j. Agora, se o n ele é estritamente maior do que o j, então você quer dizer que não pode ser igual, mas é maior. Então, ou seja, ele está pelo menos nessa posição aqui para lá do vetor assim, tá? Lembrando que as posições lá da minha árvore binária eu sigo nessa direção assim, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá claro? Então, essa condição aqui, ó, é só para de fato você ver se você tá né, em algo assim, tá? Que o n ele de fato ele tá ali do lado, né? E de que existe, né, esse filho da direita aqui no caso, tá? Então, esse primeiro aqui é para ver o filho da esquerda, se tem, e esse aqui é para ver se tem um filho da direita, tá? É evidente que se ele tem esse filho aqui, né, ele tem os dois, né? Ele tem tanto o filho da esquerda quanto da direita. Aí é por isso que eu faço a comparação aqui, ó. Compara o filho da esquerda com o filho da direita. Lembra que o J aqui, ele é 2i, tá? Ó. Então, tu tá pegando 2i mais 1, a posição do filho de 2i mais 1, que é esse cara aqui, ó. E tá vendo, né, se é maior do que o cara que tá na posição 2i. Tudo bem? Então, aqui tu pega o 2i mais 1 e vai comparar com o cara que tá na posição 2i, tá? Só para deixar mais claro aqui, ó. Vou só apagar aqui, ó.
O cara que está na posição 2i mais 1 é esse cara aqui, ó. E o cara que está na posição 2i é esse cara que está aqui do lado. Então, se o cara que está na posição 2i mais 1, né? Que eu estou vendo aqui, ó. Se esse cara aqui, ó, é maior do que o outro filho, então eu simplesmente atualizo o meu J aqui embaixo, ó. Então, aqui eu estou atualizando o meu J. Então, se o meu J era 2i, né? Se o meu J era 2i, ele vai ser agora 2i mais 1. Porque, na verdade, né, nessa situação, esse cara aqui que é o maior. Tá claro, pessoal? Então, até a linha 5 aqui, ó, é só para ver, né, ó, é só para ver qual é o maior filho aqui, tá? Eu só estou pegando o maior filho aqui. Tá claro? Amém? Estão comigo? Ok. Então, até a linha 5 aqui é só para verificar quem é o maior filho, e esse maior filho eu deixo na posição J, tá? Então, o J é o maior filho que eu tenho, tá? Ok? Agora é o seguinte, eu vou comparar com o pai. O pai é o que está na posição I, ó. Se o pai ele for menor do que o filho maior que eu tenho, então eu tenho um problema aí, tá? Então o que é que você faz? Você faz aquele mesmo esquema lá, ó. Troca o pai com o filho, né? Auxiliar recebe o TI, TI recebe TJ, TJ recebe auxiliar. E depois você desce o filho, tá? Você desce o filho maior, tá? Pode ser que seja o filho do 2i, então pode ser que seja o 2i mais 1, tá? Mas você continua com o mesmo procedimento descer. Claro, vai chegar uma hora que você, no pior caso, né? Você vai até uma folha lá e para, tá? Pode ser que, sei lá, dentro da árvore você pare direto, mas pensando no pior caso, né? Você vai até as folhas. Tudo bem, pessoal? Amém? Então, tá dando para acompanhar aqui? Tá, né? Ok. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou tentar mandar esses slides aqui para vocês, que é o que é que a gen- o- que eu risquei aqui, tá? Eu vou tentar colocar isso aqui lá no Dropbox ainda hoje. Então vamos lá, ó. Então esse aqui então esses dois procedimentos tá aqui dentro do RIP, eles são os nossos procedimentos básicos, tá? Aí com eles a gente consegue construir um RIP, né? Então vamos supor que eu te dê um vetor aleatório, tá aqui, eu não botei valores nenhum, para você entender melhor, tá? Porque se botar valores aqui, talvez vai embananar um pouquinho a sua cabeça, tá? Mas é o seguinte, ó, a ideia é que você já tem um vetor que não é RIP, aí como é que você vai fazer para ele virar um RIP, né? Então você concorda comigo, ó? Se eu descer esse elemento aqui, ó, esse que está nessa posição aqui, ó. Aliás, que posição é essa aqui, pessoal? Vocês sabem me falar? Exatamente essa posição aqui. Se o tamanho do meu vetor é n, é o n sobre 2. Por quê? Porque esse cara aqui, né, ó, o último aqui, é esse cara aqui que é o que está na posição n, tá? E ele, né, eu tô pegando o pai dele, né? O pai dele está na posição n sobre 2, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o da n sobre 2. Pessoal, responderam 7, mas é porque você contou aqui que é porque o vetor ele tá pequenininho, tá? Mas no caso geral é n sobre 2, você pega até o piso aqui, não? Seria 15 dividido por 2, que dá 7,5, né? Você pega o piso, dá o 7. Ok? Então, se você descer esse cara aí, ó, você concorda que esse pedacinho aqui vai ser um heap? Esses três elementos aí, daí para baixo, vai ser um heap? Né? Porque não importa qual elemento você tinha aqui ou aqui, né? Mas o maior, né, dos três
vai ficar nessa posição aqui agora. Então ele vai ser um heap de fato, né, quando você desce. Tá, aí o que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou fazer a mesma coisa com o cara que tá do lado dele, ó, que tá na posição n sobre 2 menos 1, tá? Vou descer. Aqui vai ser um heap também, ó. Tá claro? Eu vou fazer o mesmo com os outros dois aqui, ó. Vou seguir essa mesma ideia. Então, todos que estão aqui para baixo, eles são heaps, né, ó? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou descer esse cara aqui, ó, agora. Seria o n sobre 4, né? O que está na posição n sobre 4, né? Se esse aqui é n, esse aqui é n sobre 4, o pai dele é n sobre... Não, desculpa, é n sobre 2, e agora n sobre 4, né? Tá? Então, quando eu descer, esse pedaço aqui, ó, vai ser heap, né? Ó? Então, se a esquerda e a direita era heap antes, se eu desci, né, o cara lá, agora esse pedação aqui vai ser heap, né? Continuo com a mesma ideia aqui pro lado, ó. Desço esse cara aqui também, ó. Aí agora, o único problema que eu tenho aqui para ser heap é só a raiz, né? Se não fosse pela raiz, seria heap. Então é só descer ela, ó. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso algoritmo construir. Aqui é a ideia, né, do nosso algoritmo construir. Basicamente, é só chamar o DC a, a partir da posição n sobre 2. Aí você vai até a posição 1. Você basicamente chama o DC, né, até a posição 1. Tá claro aqui, pessoal? Dá para explicar de novo? Tá. Qual foi a parte que você não entendeu? Desde o começo? Foi. Pronto, ó. Você pega esse cara aqui, ó. Você concorda que se eu descer ele, né, ó, esse pedacinho que ele vai ser um heap? Faz? Vai ou não vai? Pensa em 3 Tu números tá aí. dizendo, tu tá Não, dizendo. não é pelo fato que eu tô dizendo, não. O que é que o procedimento DC faz? Ele pega esses dois caras aqui, vê quem é o maior. Não é assim? Depois ele compara o maior com esse elemento daqui. Tudo bem? Se for, ele desce. Ele desce para aquele lado. Aí ele pode descer para cá ou para cá. Então, o maior elemento dos três não vai ficar aqui em cima, não? Ah, Vou sei, dar um sei. exemplo básico. Um, dois. Não, peraí. Um, dois, três. O que é que o procedimento DC faz? Ah, quem é o maior elemento aqui? É o 3. O 3 ele é maior do que o 1? Se for, então você troca. 3 fica aqui e 1 fica aqui. Não é assim que ele faz? Ele desceu 1, né? Sim. Virou heap? Virou. Pois é, então você O... concorda que para quaisquer 3 valores, mesmo que ele não desça, tipo, se ele pegar exatamente esse cara aqui, eu vou tentar descer. Pega o maior elemento desses dois caras aqui, que é o 2. O 2 não é maior do que o 3. Então eu não troco e pronto, fico aí. Ainda, ainda continua sendo heap? Ei, mas... Hernando, mas o elemento da... O filho da direita, ele deveria ser maior que o filho da esquerda, não? Não. Heap não. Heap é só comparação com pai e com filho. Não tem entre irmãos, não. Nossa. Isso é de árvore binária de busca, é diferente. Uma coisa é a árvore binária de busca. Aqui, em momento nenhum, eu disse que o filho, todo mundo que tá pro lado de cá tem que ser menor do que o que tá pro outro lado, não, entendeu? A única relação que eu falei é de pai com filho. Pois é, a posição. Me enganei. Então, aí é heap? Sim. Pois é, então é heap. Então, quando eu chamo esse procedimento, esse cara vai ser heap, né? Concorda comigo? E se eu chamar de todos esses outros aqui que estão aqui para baixo, ó, também eles vão ser heap. Concorda comigo ou não? Que é a mesma ideia, você pega dos três, né? Você pega os três caras ali, sempre vai ser heap.
Aí com a mesma ideia aqui, ó, você vem aqui e desce aqui também. Então, se esse lado aqui era hip e se esse lado aqui era hip, e você desceu um elemento pequenininho lá para um lado e para o outro, né? Você tem que agora a partir daqui, né, ó, vai ser hip também. Tudo bem? Então, aqui do outro lado também você vai seguir aqui essa ideia até chegar lá na raiz, ó. Aí no final das contas você vai ter o hip inteiro aqui no seu vetor. Tá claro? Ó, não confundam não, tá? Ó, uma coisa é a árvore binária de busca, né? Outra coisa é hip, tá? Existe de fato a árvore binária de busca que tem essa propriedade dos menores estar para um lado e os maiores estar para o outro. Aqui não, aqui eu só estou comparando, né, entre pai e filho, tá? O pai tem que ser maior do que os filhos. Só isso, tá? Ok, então o nosso algoritmo aqui é simples, né? Duas linhas. Todo mundo aqui entendeu? Tem alguma dúvida? Ok, então vamos lá continuar. Então, o nosso algoritmo é duas linhas, tá? O i, ele vai lá da posição n sobre 2 até a posição... Opa, passou aqui. Então, o i, ele vai da posição n sobre 2 até a posição 1, tudo bem? E você simplesmente desce. Você sai só descendo os elementos. Então, esse aqui é o nosso algoritmo construir. Ok, e o último algoritmo da nossa aula de hoje, tá? É o heap sort. Então, é para ordenação, tá? O heap, né? A pessoa que criou essa estrutura de dados, né? Ele criou exatamente para ordenar o vetor, tá? É evidente que o heap, né? A gente viu o grande uso dele, né? Então, você quer sempre maior elemento, então menor elemento. Ele faz isso rápido, né? Ele pega rápido e se rearruma rápido, né? É log n, né? Então a gente usa ele para várias outras coisas, tá? Uma das coisas que a gente usa, por exemplo, é em Java, né? Em Java, lá tem o coletor de lixo, né? Então no C você tem que dar os free, né? Lá nas suas variáveis e lá nos seus vetores dinâmicos que você cria, você tem que ficar dando free lá para você liberar espaço de memória, senão você fica com espaço de memória sem uso lá no C, tá? No Java não, né? No Java ele tem um coletor de lixo que ele pega toda essa memória que não está sendo utilizada mais e libera, né? Então o heap é usado lá, tá? Para você ter ideia, tá? Então a ideia da importância dele, tá? E claro, né, várias coisas lá do Java também, por exemplo, esse é o array list, esse aqui é o array não sei o que, esse aqui tem vários arrays diferentes. Então tem um lá que ele faz procura o menor elemento mais rápido. Então esse aí tem a ver com o heap certamente, tá? Ou então procura o maior elemento mais rápido. Ele é mais rápido para fazer buscas do maior elemento, então do menor elemento. Então entenda que ele tem um heap ali. Tá? É evidente que, né, tem outros heaps também que a gente pode usar que dá para deixar um pouco mais rápido ainda, tipo o heap de Fibonacci, tá? A gente não vai ver aqui, é uma estrutura de dados seria mais avançado do que o nosso heap mais simples aqui, tá? Mas entenda que existem outros heaps também, tá? Não só esse aqui. Esse aqui é o que a gente começa, tá? É a base para a gente entender os outros também, tá? E também ele é de grande utilidade, tá? Ele é rápido sim, né? Apesar de ser o mais básico aqui. Ok, então vamos pegar aqui a ideia do heap sort, tá? Como é que a gente vai fazer a nossa ordenação do vetor, tá? Como é que a gente vai fazer a nossa ordenação do vetor com o heap, né? Então vamos lá. Então tem um vetor aqui. Aí a primeira coisa, né, que você vai fazer, né, o primeiro procedimento aqui é transformar esse vetor no heap. A gente acabou de ver como é que faz a construção de um heap, tá?
Então, qual a certeza que você tem na sua vida, né? Que de um heap, né? A única certeza que você tem é que o maior elemento ele está lá na primeira posição do vetor, tudo bem? Então, se fosse para deixar esse vetor ordenado, esse elemento aí que está na primeira posição, ele deveria estar em qual posição? O maior elemento do vetor deveria estar em qual posição? Ele deveria estar na última posição do vetor. Concorda comigo? Então, a ideia é você pegar, depois que você constrói o heap, ele vai estar na última posição do vetor, então pega esse cara e bota lá na última posição dele, que é a posição correta do vetor ordenado, tá? Então leva ele lá para a última posição do vetor. Claro que tinha um elemento nessa última posição. Esse último elemento dessa posição, você vai colocar onde, né? Tudo bem? Você leva o max lá para a última posição. E o último elemento lá que tinha alguém lá, você bota onde? Na primeira posição. E agora o que é que você faz? Adivinha o que é que você faz? Deixou de ser hippie, não foi? Tu pegou o maior elemento, que estava lá na primeira posição, e botou lá na última, e da última posição você colocou lá para a primeira posição. Exatamente, você desce, né? O Yander falou, né? Você simplesmente desce. Então, lembra lá, o que foi que você fez lá na árvore lá? Tava lá no topo, né? O cara lá do topo, você tirou ele e botou lá na última posição e não vai mais mexer nessa última posição porque é a posição do elemento correto lá. Então, para a primeira posição não ficar vazia, o último elemento lá que estava lá antes de você botar o máximo, você bota lá em cima. Então, pode ser que deixe de ser hippie. Tá? Muito provavelmente porque você pegou um cara que estava lá nas folhas, né? Um pequeno e botou lá em cima. Como você tem problemas lá com esse pequeno, você vai descer, né? Como nosso colega ali falou. Só que você não vai descer até o final do seu vetor. Você não vai mais mexer no max, não. Não faz sentido você mexer no max porque ele já está na posição certa dele, tá? Agora, quando você descer, né? Ó, você só vai considerar até essa posição aqui, ó. Tudo bem? Quando você descer até aqui é a posição N, né? Aqui seria a posição N-1, né? Você só vai descer até a posição N-1, tá? Aí quando você fizer isso, o segundo maior elemento vai estar aqui. Concorda comigo? Então, agora o segundo maior elemento vai estar lá na última posição. Aliás, o segundo maior elemento vai estar na primeira posição, tá? Aí, esse segundo maior elemento é para ele estar onde? É para ele estar bem aqui, ó, do lado do maior, lá no meu vetor ordenado. Então, o que é que você faz? Você vai colocar ele lá do lado do maior, tá? Então, o segundo maior você coloca lá na posição na posição n-1, tá? E claro, é evidente, né, que tinha um elemento nessa posição n-1. Você, depois que você coloca o max lá, você bota ele lá na primeira posição. Aí o que é que você vai fazer agora de novo? Qual seria a ideia aqui? Vocês estão acompanhando? Qual é a ideia agora? Descer, exatamente. Tu colocou outro elemento que estava lá numa das últimas posições, um elemento pequenininho, lá na posição inicial. Então pega e desce, né? Mas desce até onde? Desce até o final? Vai descer até onde? Até a posição n-2 agora, tá? Então, você vai descer até aqui agora. Tem esse limite aqui. Aí, segue o mesmo princípio. Aí, o cara que está aqui vai ser o terceiro maior elemento. O terceiro maior elemento é para estar nessa posição aqui. Bota ele aqui e depois bota o outro cara lá. Aí desce de novo e faz isso, tá?
Então, aqui meio que você está fazendo o quê? Você está ordenando o vetor de trás para frente, né? O maior elemento colocou aqui, depois o segundo maior elemento botou aqui, depois o terceiro maior elemento coloca aqui e vai assim até ordenar o seu vetor. A ideia tá clara, pessoal, do heap sort aqui? Tá clara aqui a ideia? Ok, então tá clara aqui a ideia, né? Tá todo mundo comigo? Uma pergunta. Seria tipo assim, você tem uma heap, uma coisa que já é uma heap, aí você pega o máximo dela, e aí é o último. Aí aquilo que sobrou, você transforma numa heap de novo, aí você fica só fazendo isso? Isso, é. Só que eu fico desconsiderando a última posição, né? Sempre. Eu não considero a última posição Certo. porque eu não Se vou fosse uma mexer mais mini com heap, ele. Oi? se isso É, aí fosse uma mini heap, você poderia. Seria a mesma coisa, só que aí você colocaria no começo, né? No lugar de ó, colocar no é assim, final. até aqui é heap, ó. Se você considerar o vetor todo, ele não é heap. Tudo bem? Você considera o primeiro vetor todo até a posição n, aí depois considera até a posição n-1. Aí depois considera até a n-2, até a n-3. Aí só vai ficar sendo heap até essas posições aí. Você não vai considerar tudo, todo vetor heap não, tá? Pode falar. Tá. O algoritmo DC ele vai ser diferente, então, porque ele sempre desce Não, até o final, né? não, ele desce Pode até botar o alguma coisa parâmetro nele? que eu colocar. Não? Não, ele desce até o parâmetro que eu colocar. Quer que eu volte aqui pra você ver? Tá bom. Aqui o DC, ó. Pode O ser. N, ó. Pode ser. O N aqui ele é controlado por mim, né? Desça até a posição N, entendeu? Você pode decrementar o N aí, por exemplo. Ah, sim, tá, entendi. Entendeu? Você passa o limite que ele vai descer. Isso, é. Desça até ali Verdade, só, verdade. entendeu? Desça até ali. Entendi. Eu sempre olhei o N como sendo o tamanho do vetor, mas não precisa ser o tamanho, né? Você pode ser colocar Não. só Na verdade, até o onde N. você quer que ele desça. Isso, é. Entendi. Isso. Tá bom? Tá ok? Tá todo mundo aqui comigo agora? Entendi. Tem alguém tem mais alguma dúvida aí? Ok. Tá certo, né? Então pronto, esse aqui é o nosso heap sort, tá? Esse aqui é o nosso algoritmo. Primeira coisa que você faz é construir o heap, vai trabalhar em cima dele, tá? Ó, constrói o heap. Aí o n aqui, ó, como nosso colega pegou, ele falou, né? Ó, o n aqui é uma variável, né? Que varia do tamanho do vetor, né? Então pega o tamanho do vetor, ele vai do tamanho do vetor até o 2, tá? Então você vai até o 2. Aí o que é que você faz? Pega a primeira posição, troca com essa posição n aí, tá? O n ele vai sendo decrementado, né? Vai para n, o tamanho do vetor menos 1, tamanho do vetor menos 2. E aí vai. Aí aqui eu só desço, né, ó, até a posição n menos 1, tá? Porque a posição n aqui já tá ok lá no meu vetor ordenado. Ok? Professor, por que que eu vou até o 2? Pega o n e bota igual a 2 aqui, ó. Aqui você vai ficar com 1, né? Ó. Então desça até a posição 1, tá? Se você colocar 1 aqui, ó, em vez de ser 2, aqui vai ficar com quanto? Vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Desça até a posição 0. Você não Zero. tem essa posição, tá? Então não tem essa posição do vetor. Eu só estou considerando aqui a partir da posição 1, tá? Ó, só recapitulando de novo. Esse estudo aqui só funciona se os seus elementos do heap, né, se eles forem lá a partir da posição 1, tá? Se você começa com um vetor da posição 0, aí não vai funcionar nenhum desses algoritmos não, tá? Vai dar erro, tá? Vai dar problema, tá? Então, a posição 0, como eu já falei anteriormente, você pode pegar e guardar lá o tamanho do vetor, por exemplo, tá? Lá na posição 0. Tá claro, pessoal, aqui?
Ok. Então, esse aqui é o nosso algoritmo Hipsort. Agora a gente vai calcular o tempo aqui dos nossos algoritmos para finalizar aqui essa parte teórica aqui da nossa aula, tá? Então, aqui são todos os nossos algoritmos. É evidente que os dois principais aqui de tempo aqui são o subir e o descer, tá? Dado que o Hipsort construir, eles usam esses dois algoritmos aqui, tá? Então, no pior caso, tá? No pior caso, o que é que vai acontecer? Ele vai subir, né? Ou então descer a árvore inteira, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você entender melhor. Então, no pior caso, você tem aqui a árvore, né? Ó, aí ele vem para cá, vem para cá. Estou considerando aqui o algoritmo descer, tá? Então, no pior caso, ele desceu quantas vezes aqui? Ele desceu, aqui nessa situação, ele desceu 3, tá? Então, essas descidas ou então subidas que ele dá tem a ver com a altura da árvore, ó. Concorda comigo? É exatamente a altura da árvore. Então eu tenho que saber qual é a altura de uma árvore binária, tá? Para saber o tempo do descer ou então do subir, tá? É evidente que o subir ele vai lá de baixo e vai até em cima, mas no pior caso ele vai lá de uma folha, né, até a minha raiz, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui um estudo, tá? Ó. Então eu pego aqui um cara que é um heap, só tem um elemento só, tá? Então aqui eu vou colocar o número de vértices, né, de nós, né? E aqui do lado eu vou colocar a altura, né? Porque a altura é o que eu quero saber, né? A altura é, é o que vai dar o tempo do meu algoritmo, tá? Então aqui no caso, ó, eu tenho um nó e tenho a altura 1, tá? Mas se um heap, né, eu vou colocar sempre cheio, tá? Árvore binária cheia aqui, pensando no pior caso sempre, tá? Então aqui no caso eu tenho 3 nós e a altura aqui é 2, tá? Poderia ser que meu heap fosse assim, né? Ó. Então aqui eu tenho 7, altura 3, tá? Eu acho que você já está percebendo um certo padrão aqui, tá? Eu vou continuar aqui. E aí eu vou ter quantos nós aqui, pessoal? Eu vou ter 15 nós, né? E a altura aqui vai ser 4. Então, você já está percebendo aqui de cara uma sequência, né? Aqui, então, uma sequência que é bastante lembrada por nós da computação, né? O 2, 4, 8, 16, né? Então, as potências de 2 aqui, né? Então, a memória, ela sempre cresce multiplicando por 2, né? Lembra lá disso, né? E a semelhança que tem aqui é só para você colocar menos 1, ó. Pronto, ó. 2 menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 8 menos 1 dá 7. 16 menos 1 dá 1, tá? Então, aí embaixo, né, é evidente que vai dar também, vai ser o 32 menos 1, tá? Que vai ser 31 no caso, tá? Normalmente a gente não escreve assim, né? A gente bota nas potências de 2 mesmo, né? Então aqui é 2, 2, 2. Aí as potências, né? 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui claramente você percebe, né, a relação que tem, ó, aqui no expoente aqui, ó, com o 1, ó, o 2, 3 e o 4, né? Então isso quer dizer, professor, quer dizer então, se aqui for H, né, ó, se a altura aqui for H, o N aqui ele vai ser igual a quanto? Que é o número de nós. Vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a H menos 1. Basicamente é isso aqui, tá? 2 elevado a H menos 1. Então, N aqui é o tamanho do vetor, tá? O número de
de nós que eu tenho lá na minha árvore binária aí, tá? Então aqui, ó, isso aqui acontece somente se, né? O menos 1 tá, né, 1 tá negativo, passa para o outro lado mais 1. Então fica n mais 1 igual a 2 elevado a h. Tudo bem? E claro, né? Aqui eu só vou usar a definição de logaritmo, tá, gente? O cara do expoente é o logaritmo, tá? Desse cara aqui nessa base aqui, tá? Então, isso é por definição. Então, o h é igual a logaritmo de n mais 1 na base 2. Tá, ó, você sabe bem que, né, aqui eu vou colocar como rascunho aqui do lado, tá? N mais 1, se eu tirar o 1 e colocar o n, vou ter um cara maior, né? Ó. Então, n mais 1 é menor ou igual do que n mais n. Se você tirar o mais e colocar vezes, né, você vai ter outro cara maior ainda, tá? Então, n vezes n. Aqui no caso é n ao quadrado. Então, n mais 1 é menor ou igual do que n ao quadrado, tá? Então, se eu tirar o n mais 1 e colocar n ao quadrado, eu vou ter um cara maior, né? E aqui, ó, o expoente, ele passa para cá multiplicando, ó. Isso é uma propriedade dos logaritmos, tá? Então fica 2 vezes logaritmo de n na base 2. Aí quem é a sua função aqui? Quem é? É esse cara que é a sua função. Eu vou colocar até de verde aqui, né? Esse cara que é a sua função. Aqui é a sua constante positiva, tá? Então, se o h ele é menor ou igual do que essa constante positiva vezes essa função, então a gente tem que o h é o O da função. Tá claro? E é assim que a gente vê, né, que o algoritmo descer ou subir, né, eles são O de log n, tá? Então eles são bem rápidos, tá? São bem rápidos. Então lembra lá, se o n for, se você tiver um vetor de tamanho 1024, né, você tem um tamanho de vetor 1024, ele só faz 10 operações só, porque log n é isso, 10 operações. Então, dos 1024 lá, ele só vê 10 caras. Tá? Então, é muito rápido. Deu para entender aqui, pessoal? Tá todo mundo acompanhando? Tem alguma dúvida? Pronto, aí com o tempo desse algoritmo, o dos outros fica fácil de calcular, tá? Ó. Vou voltar aqui para eles, né? Então, o subir é O de log n, o descer também é log n. Aqui no construir, eu sei que aqui é O de log n, né? Ó, o descer. Só que quantas vezes você repete esse descer aí? Ó? Você repete, vai do n sobre 2 até 1. Então, é n sobre 2 O, né? De log n. Tá, isso aqui é o que, pessoal? É O de n log n. Como eu falei anteriormente, esse algoritmo aqui, na verdade, ele é O de n, tá? Só que com essa análise superficial aqui, a gente já vê que ele é bom, tá? Ele é n log n, tá? De fato. Só que ele é melhor do que O de n log n, tá? É só para você ter ideia, tá? Você pode calcular isso aqui facilmente aqui. Com um estudo um pouco mais aprofundado, a gente consegue mostrar que ele é O de n na verdade, tá? O construir. O nosso heap sort, vamos aqui, ó. O heap sort, aqui vai dar O de n log n. Estou seguindo aqui a nossa ideia aqui, tá? Aqui é O de log n. Ok? Então aqui você tem essa primeira parte aqui, que é o do construir. O de n log n. Mais, né?
Mas aí tem esse cara aqui, né? O log n aqui ele é repetido quantas vezes? Ele vai do tamanho do vetor até o 2, né? Eu vou dizer que n aqui é o próprio tamanho do vetor, então é n-1, né? n-1 O de log n. E isso aqui, claro, né? É O de n log n. Então, aqui é o tempo total aqui do nosso algoritmo heap sort, tá? Então, aqui você viu, como eu estava falando, né? Um algoritmo na aula de hoje que é melhor do que o insert, unsort, bubble sort, esses outros algoritmos aí que são O de n ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Deu para entender? Tranquilo, tá tranquilo? Ok, né? Tá aqui perguntando se o Hipsort é tão. Se ele é tão bom quanto o Quicksort. Sim, ambos são n log n. Na verdade, assim, se você pegar o pior caso, o Quicksort ele é O de n ao quadrado, tá? O Quicksort. Aí fazendo análise lá, para você chegar no pior caso do Quicksort é muito difícil. Aí o estudo que a gente faz lá do Quicksort mais interessante é do caso médio. Ele, no caso médio, ele é n log n, tá? É pelo fato dele ser n log n, ele é bastante utilizado. Meio que ele, apesar de ter o pior caso O de n ao quadrado, quase nunca a gente chega nessa situação, tá? Professor, Oi, pode falar. mais uma dúvida sobre o slide anterior. No caso sobre a quantidade de nós, o senhor fez uma árvore ali completa, né, que tem todas as folhas, mas se fosse uma árvore que não tivesse todas as folhas, Aí seria seria a melhor mesma forma? ainda, né? Tipo, aqui eu tô pensando sempre lá no pior caso, né? Se fosse, seria melhor do que o que eu analisei, entendeu? Uhum. A ideia é toda a vida pensar lá no pior caso quando você for calcular tempo de algoritmo, tá? Tudo bem? Mais alguma dúvida? É evidente que você pode complicar a análise do jeito que você quiser, mas se você pensar no limite superior, né? Sempre nesse pior caso, não vai passar daquilo, né? Então, o que vier para trás, que for menor do que isso aqui, vai ser melhor para você, tá? Deixa eu ver aqui. O Yander, dá para fazer o descer e o subir sem ser de forma recursiva? Dá sim, isso é um exemplo, isso é um exercício para você fazer lá da lista de EDA, tá? Essa é exatamente uma questão. É completamente possível, sim. Com árvores, né? Aqui é porque a gente vê como árvore, é, dá pra gente trabalhar tanto recursivo quanto iterativo, tá? A inserção e remoção também são log-n? Sim. Ó, para você fazer uma inserção, como é que você faz em um heap? Qual é a ideia básica lá da inserção? Aqui eu nem falei, né? Eu devia ter falado das inserções e remoções aqui no heap, né? Mil perdões. Mas a inserção, inserir, né? Ó, inserir. Eu vou deixar aqui como exercício. Você tem aqui o cara, né? Ó, você tem aqui o heap, tá? É um heap. Aí você vai querer inserir um elemento aí. Aí como é que você vai inserir o elemento, né?
e vai deixar ser heap de novo, tá? É só você colocar ele no final do vetor, ó. Então, aqui você coloca o novo elemento. Colocar no final do vetor quer dizer o quê, né? Colocar no final do vetor quer dizer que você colocou uma folha lá, né? Lá na sua árvore, lá embaixo, né? E pode ser que esse cara que você colocou seja um elemento grande, né? Um valor alto, né? Então, o valor alto ele tem que estar onde? Ele tem que estar lá em cima, lá na raiz, né? Lá para a banda da raiz, né? Tem que estar próximo lá da raiz. Como você colocou ele aqui no final, o único problema é ele, pode ser que dele, na, na verdade, aí você só faz o método o quê? O subir, entendeu? Você sobe ele. Aí ele se rearruma e volta a ser heap. Aí vai ser log-n, tá? Muito bem lembrado aqui do inserir e do remover, tá? Então, depois sobe, né? Então, coloca, né? Aqui, colocar aqui, né? Colocar um novo aqui, né? Colocar o novo elemento no final, depois sobe. Ok? Então depois tá assim, ó, subir, né? Que foi o que a gente viu. O nosso procedimento subir. Aí o remover, né? Aí lembra que quando a gente pega o remover, a gente sempre vai pegar o cara que tá no topo, né? Ó, então aqui é o heap, preste atenção, que é o heap. Olha, deixa eu só ver aqui. O inserir vocês entenderam, não foi? Todo mundo entendeu aqui como é que é o algoritmo inserir? A ideia? Ok, então basicamente é bota no final do vetor e depois sobe ele. Aí, claro que o pior caso vai ser o pior caso de você subir tudo, tá? É fácil você colocar lá no final do vetor, dado que você tem a última posição, né? Então, o maior elemento é o que vai ser removido, que é o max. Ele tá aqui no final, né? O max. É, Aí o que é que você vai fazer depois que você remover ele, né? Você vai tirar ele e vai usar, né? Aí vai ficar sem a raiz, porque o primeiro elemento, né? Ele é o maior elemento, ele é a minha raiz, né? Ele tá lá no topo. Aí vai ficar sem ninguém? Aí o que é que você pode fazer? Você vai pegar o último elemento, que é um pequenininho, né? E vai colocar lá na sua raiz e depois desce. Tudo bem? Então, aqui no caso é tirar o maior elemento. Então, usar o valor dele, né? Não é bem tirar, né? A gente só faz copiar a memória por cima, não tirar o maior elemento. Depois, colocar o último elemento na posição 1. Depois descer, né? Ok? Depois descer o elemento que está na primeira posição. E aqui, claramente, o remover ele vai ser log n também, tá? Sim, o elemento que sempre. A pergunta que foi, né? Eu sempre vou remover o maior elemento? Sim. Aqui em listas de prioridades, você tem que entender que o elemento a ser removido é o que tem maior prioridade. Tá? E aqui pra gente no heap sempre é o maior elemento, tá? No caso do heap máximo, tá? Se fosse o heap mínimo, seria o menor elemento. Ok, deixa eu ver aqui a próxima mensagem.
como é que você faria para você mostrar um algoritmo de inserir e remover? Você faz lá. Se, por exemplo, vamos supor o seguinte, né? Deixa eu ver se tem aqui. Porque aqui não tem mais. Que acabou aqui. Não é, mas assim, não é difícil, não. Na verdade, você vai ter acesso até às implementações em C desse negócio aqui. É, deixa eu duplicar aqui esse negócio. Tá, aqui é a ideia do inserir, do remover. Ok. Eu vou tirar aqui. Então, algoritmo inserir. Então, você quer inserir dentro de uma tabela, que é um heap, né? É importante que você tenha a última posição n e o elemento, né, que seria o novo, tá? Então, como é que você faz aqui? Primeiro, além disso aqui, você tem que ter o tamanho do vetor completo, tá? Então, ó, aqui o n o que é? Ó, a tua tabela é a seguinte, ó. É um vetor. Aí vamos supor que até aqui, ó, até essa posição n é que você está usando o heap, tá? Então até aqui é heap, tem a ver com o teu heap aqui, tá? Aqui é heap, então você vai ficar inserindo elemento e botando aqui, aí essa variável n aqui é o que vai ficar dizendo, ó, até aqui, eu estou usando o meu heap até aqui, ainda tenho essa memória aqui, tá? Então o tamanho real do teu vetor, eu vou dizer que é o mzão, tá? Então vou deixar até aqui essa ideia aqui, ó. Aqui embaixo, tal. Então lembra aí, ó. O tamanho do vetor real é o mzão. O n aqui é até onde eu estou usando o heap, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê, né? É verificar se eu de fato eu tenho memória, tá? Então, eu só vou inserir algo, né? Se o n aqui for estritamente menor que o m, tá? Se for igual, aí já era. Você já usou, né? O n, né? Ele já chegou até aqui, ó. E você já usou o seu vetor todo, tá? Então, eu só posso inserir se o nzinho for menor do que o nzão, tá? Ok? Aí, para inserir aqui, basicamente, é tu incrementar o n recebe n mais 1, o tn aqui vai receber o novo, e depois faz o quê? Sobe, né? Subir. Aí para subir, tu vai passar essa posição n. Não T, né? Acho que tem um T e tem um n lá no subir. Se isso aqui não acontece, é porque você não tem memória. Se você não tem memória, você coloca overflow. Você printa overflow. Tá? Eu vou colocar só um pouquinho menor ele aqui. Ó, todo mundo entendeu aqui o pseudocódigo aqui do inserir, né? Tá bom. Ok, então um algoritmo remover. Como é que você faz o algoritmo remover? Um algoritmo remover. Você tem o T. Basicamente é o T, né? Não tem mais. Tem o T e a última posição lá que você está usando, né? Os seus elementos, né?
Então, aí primeira coisa que você tem que verificar, né? Se de fato você tem algum elemento, tá? Porque senão você não consegue remover, tá? Então, o N, né? Ele tem que ser maior que zero, tá? O N ele tem que ser maior que zero. Ou seja, ele tem que ser pelo menos um. Eu tenho que ter pelo menos um elemento lá, né? Ok. O Jaime, ele chama chama um agir lá, né? Sei lá, visitar. Visitar. Cara que tá na posição 1, que é o maior, né? Você quer fazer alguma coisa com esse cara, tá? Então você pode retornar ele no final, por exemplo. Não sei. Mas, enfim. Aí você faz o que você quiser com ele, tá? Depois que você fez o que quis com ele, você pega a posição 1 e coloca o cara que está na última posição, que é o TN. E depois o TN recebe TN-1, tá? Se isso aqui não acontece, que você está tentando remover um cara que não... de um- uma memória que está vazia, então que é um underflow, né? Pronto, esse aqui é o algoritmo remover. O tempo dele, né? O tempo desses algoritmos, né? É claro que vai depender do descer. Aliás, eu nem desci, né? Perdão aqui, né? Coloco ele nessa posição. Descer aqui também, professor. A última coisa que eu faço aqui é descer. Eu boto a posição 1 e boto o N aqui, né? Descer até aqui. Então, o pessoal tá entrando agora porque eu marquei uma reunião com os meus alunos que eu tô fazendo algumas pesquisas com eles, tá? Com o Pedro, acho que ele tá no TCC 2 e os outros alunos queriam trabalhar comigo aí, tá? Então, podem aceitando eles aí, tá? Também. Mas tá claro aqui, pessoal, ó, o remover. Aí o tempo aqui, ó, vai ser log-n, tá? Então, no pior caso, você sempre chega no descer e no subir aqui desses algoritmos. Então, eles vão ser log-n, tá? Então, deixa eu só ver se a monitora de vocês está aqui. Não sei se ela chegou. Tô aqui, professor, tô pela conta do Leão. Pronto. Ah, tá bom. Então, tá ótimo aqui. Então, pronto, dado que ela tá aqui, a gente não tem mais tempo, tá, gente? Eu já meio que sabia que não ia dar muito tempo, principalmente com sendo remoto, que fica mais complicado ainda. Mas é o seguinte, eu achava que ia dar tempo ver também essa questãozinha aqui lá do Bcrowd com vocês, que é da maratona, tal. Então, aí eu vou deixar a cargo aqui da monitora de vocês resolver com vocês essa questãozinha aqui da fila do supermercado, tá? Dado que nosso tempo ele já estourou. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, tá? Alguma dúvida daqui? Dá pra ver direito? Tá, ficou embaçado? Teve um negócio aí? Tava embaçado antes, mas é porque eu só vi agora. Não, ficou só agora, né? Tá bom, então. Mas tem alguma dúvida? Só pra gente finalizar aqui a aula. Opa. Não, né? Então pronto. É isso, tá, pessoal? Tenham um bom dia aí pra vocês, um bom final de semana, tá? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço aí pra cada um de vocês. E é isso. Que Deus abençoe vocês aí. Eu vou pausar a nossa gravação agora, tá?